Capítulo 5. Motim no corpo. O mistério do sistema imunológico rebelde. Eu meio que me machuquei, me contou Miyokei recentemente porque estava indo muito bem. E aí tropecei enquanto subia uma escada correndo. Então dei uma topada com o dedão. Seu humor caloroso e travesso permeia o relato, bem como uma certa sensação de orgulho. Para a maioria de nós, essa seria uma reação estranha a um acidente doloroso. Para Miyokei, de 7 anos atrás, porém, seria impossível falar assim dessa lesão, ocorrida ao se movimentar vigorosamente contra a gravidade. Diagnosticada aos 27 anos, com esclerodermia, ela havia ficado inteiramente debilitada em pouco tempo, apesar de tudo que a medicina convencional tinha a oferecer. Moradora da região de Boston, fora avaliada e tratada em um dos estabelecimentos mais venerados da ciência médica ocidental. Oriunda da expressão grega que significa pele dura, a esclerodermia é um transtorno autoimune que se manifesta em inflamações debilitantes nas articulações e um doloroso enrijecimento dos tecidos conjuntivos. Um nome mais inclusivo da doença é esclerose sistêmica, já que a acumulação de tecido enrijecido pode ocorrer em muitos órgãos, entre eles o esôfago, os vasos sanguíneos e os pulmões. No caso de Miyokei, ele transparecia um cruciante inchaço das mãos, dos ombros e dos joelhos. Doía tudo, recorda ela. A dor inundava meu corpo inteiro. Ela logo foi obrigada a largar o emprego como assistente de um importante acadêmico em Harvard. Antes capaz de digitar 120 palavras por minuto, começou a ver as próprias mãos se enrijecerem como garras, retesando-se quase a ponto de ficarem paralisadas. O simples fato de tocar o teclado era uma agonia. A primeira vez que a entrevistei, em 2014, sua fisionomia era soturna, o rosto uma máscara enrijecida, e os lábios contraídos mal conseguiam cobrir os dentes. Ela era irreconhecível para si mesma e totalmente incongruente com a pessoa que se vê hoje, de sorriso fácil e reativo. Poucos anos depois de a doença se manifestar, quando ainda estava com 30 e poucos anos, Miyokei quis pôr fim à própria vida. Diante de um diagnóstico que era uma sentença de morte, obrigada a andar de cadeira de rodas, incapaz até mesmo de sair da cama sem ajuda, e prevendo que seu tormento só aumentaria quanto mais vivesse, ela investigou seriamente a possibilidade de um suicídio assistido. Se eu estivesse num país em que a eutanásia fosse legalizada, teria me encaixado em todos os critérios. A dor era inacreditável, contou ela. Não havia nenhum prognóstico que realmente me desse um motivo para continuar vivendo. Eu estava perdendo meu corpo tão depressa que sabia que se esperasse muito mais tempo ficaria presa e não seria mais capaz sequer de apertar um botão. Hoje, desafiando toda a lógica convencional da medicina, Miyokei, que já não toma nenhum remédio, caminha, viaja, pratica caminhadas de forma independente. Está escrevendo seu livro de memórias, ainda que ao ritmo de 50 palavras por minuto. Uma verdadeira vitória em comparação ao seu estado não muito tempo atrás. A esclerodermia é uma das 80 ou mais doenças correlacionadas, denominadas autoimunes, cada qual representando uma verdadeira guerra civil dentro do corpo. De fato, a autoimunidade equivale a um ataque do próprio sistema imunológico contra o corpo que ele deveria defender. A forma específica da doença depende dos tecidos ou órgãos que se tornarão alvo dessa rebelião interna destruidora. Se o que estiver sendo atacado for o sistema nervoso, o resultado pode aparecer na forma de uma esclerose múltipla. Se for o intestino, de uma doença celíaca ou de uma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. Se for nas articulações, os tecidos conjuntivos, de um lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide ou esclerodermia. Se for a pele, de psoríase ou eczema autoimune. Se for o pâncreas, de diabetes tipo 1. Se forem os pulmões, de fibrose pulmonar. E se for o cérebro, talvez de Alzheimer. Em muitas dessas doenças, várias partes do corpo são afetadas ao mesmo tempo. A síndrome da fadiga crônica, conhecida também como encefalomielite miálgica,
que afeta milhões de pessoas mundo afora, é um dos mais conhecidos acréscimos recentes a essa lista. Praticamente todas as doenças autoimunes são caracterizadas por uma inflamação dos tecidos, órgãos ou outras partes do corpo, o que explica por que os tratamentos médicos de primeira linha muitas vezes começam com medicamentos anti-inflamatórios. Quando anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, ou uma artilharia mais pesada, como corticoides, em si passam a se mostrar ineficazes, os médicos podem receitar medicamentos destinados a suprimir a atividade imunológica do corpo. No caso de Mioki, como a doença havia afetado primeiro as articulações, os médicos acharam que fosse artrite reumatoide. Então foram receitados corticoides, análogos sintéticos do cortisol, hormônio natural do estresse, secretado pelas glândulas suprarrenais em reação a uma ameaça, cortisol. Em última instância, foi o fracasso tanto dos corticoides quanto dos imunossupressores que levou Mioki ao desalento suicida. Seus médicos não tinham mais nada a lhes prescrever. Devo acrescentar que a doença de Mioki era tão extrema que, segundo o pensamento médico padrão, sua recuperação foi totalmente inesperada, na verdade, inexplicável. Entrei em contato com seu clínico em Boston, que confirmou os detalhes. Embora sejam muitas vezes perturbadores e altamente debilitantes, os sintomas autoimunes podem no início ser nebulosos e difíceis de identificar, nem tanto para o paciente que deles padece e busca validação e apoio, mas para o profissional de medicina em busca de achados precisos. Assim, não é incomum que tais doenças, com frequência sobrepostas, passem despercebidas pelo radar do diagnóstico. Foi essa a experiência da estrela do tênis Venus Williams, cuja doença se manifestou por meio de um inchaço nas mãos, de um cansaço persistente e articulações deformadas, sintomas que seriam alarmantes para qualquer um, porém mais ainda para uma atleta de alto nível. Eu ia a médicos, mas como nunca conseguia nenhuma resposta, não podia fazer nada, a não ser seguir em frente, disse ela a um jornalista. Você quase que se acostuma a ter todos esses sintomas, falou. Diz a si mesmo para deixar para lá e simplesmente continuar. Com o tempo, você começa a se perguntar o que está acontecendo e se está ficando louca. Finalmente descobriu-se que William sofria da síndrome de Sjögren, doença que afeta principalmente as glândulas produtoras de umidade, fazendo as pessoas ficarem com a boca e os olhos secos, mas que pode também causar disfunção em muitos órgãos, como os pulmões, os rins, o pâncreas e os vasos sanguíneos. Como muitas outras pessoas, ela ficou aliviada ao saber, enfim, que havia uma razão objetiva e até mesmo um nome para as atribulações físicas que sentia. No caso de Mioki, coube à própria paciente fazer o diagnóstico. Não é uma inversão de papéis rara na era da internet, em especial nos casos em que os médicos já jogaram a toalha. Meu corpo simplesmente continuou a enrijecer, recordou ela, abre aspas. Era como se eu estivesse passando por uma mumificação, uma automumificação ao longo do tempo. Ela ia se espalhando cada vez mais pelo meu corpo. E a dor era inacreditável. Eles me davam corticoides e me diziam que eu teria que tomá-los para sempre, que a artrite nunca sararia, que aquilo não tinha cura. Eu insisti em fazer testes para esclerodermia. E foi aí que descobri meu diagnóstico, 6 meses depois de iniciados os sintomas. Fecha aspas. As doenças autoimunes estão entre os grandes mistérios insolúveis da medicina. A maioria é considerada de natureza idiopática, o que significa apenas de origem desconhecida. Naturalmente, se não conseguimos identificar a causa de uma doença, nossos esforços para curá-la ou revertê-la ficarão prejudicados. Em muitos casos, a supressão dos sintomas, ou às vezes a reparação, ou a remoção cirúrgica do tecido danificado é o que de mais moderno a medicina pode oferecer. Essas medidas trazem um alívio bem-vindo para muita gente, mas não conseguem reverter o curso da doença, e como no caso de Mioki, relegam uma quantidade muito grande de pessoas à deterioração e à deficiência prolongadas. Por mais perturbadora que seja essa falta de clareza, tanto para médicos quanto para pacientes, essas doenças também apresentam alguns outros fatores intrigantes cientificamente falando. Primeiro fator. O primeiro mistério
é porque elas estão se tornando mais frequentes. Em muitos países ocidentais, as taxas de todas as doenças autoimunes, de doença celíaca a DI, de lúpus a diabetes tipo 1 e até mesmo de alergias, estão aumentando de forma constante, intrigando os pesquisadores. No último meio século, a prevalência de doenças autoimunes aumentou de forma acentuada no mundo desenvolvido. Observou um artigo de 2016 do The New York Times. Estima-se que 1 em cada 3 americanos tenha uma dessas doenças muitas vezes debilitantes e que duram em geral toda uma vida. No Reino Unido, o diagnóstico da doença de Crohn mais do que triplicou entre 1994 e 2014, enquanto no Canadá, a taxa de DI em crianças cresceu mais de 7% ao ano entre 1999 e 2010, atribuindo a esse país uma das mais altas taxas dessa doença no mundo. Lembrar que DI é doença inflamatória intestinal. Essas tendências descartam de imediato a explicação médica padrão, causas genéticas. Seja qual for a influência da genética, embora ela sem dúvida esteja presente em alguns casos, logicamente não pode explicar o aumento de transtornos autoimunes. Afinal, os genes não mudam num intervalo tão curto, disse em 2012 ao Medical News Today Virginia Led, diretora executiva da Associação Americana de Doenças Relacionadas à Autoimunidade. O rápido crescimento das doenças autoimunes sugere claramente que há fatores ambientais em jogo, ela diz. Em outras palavras, alguma coisa ou uma combinação de coisas em nosso ambiente está inflamando nossos corpos. Para a maioria de nós, ouvir fatores ambientais num contexto ligado a doenças tende a fazer nossa mente pensar em fatores materiais muito difundidos, como poluição atmosférica, tintas com chumbo e radiação emitida por aparelhos de telefone celular. Uma teoria interessante, porém não comprovada, é que o aumento do consumo de ultraprocessados é responsável pelo aumento mundial de doenças autoimunes. Os estudos ainda não identificaram esse vínculo, seja como for. Uma compreensão completa da saúde da doença requer uma visão bem mais abrangente da palavra ambiente, uma visão biopsicossocial. O segundo fator, o segundo mistério, é a distribuição de gênero altamente desigual das doenças autoimunes. De 70% a 80% das pessoas atingidas são mulheres, entre as quais essas doenças são uma causa importante de incapacitação e morte. A artrite reumatoide, por exemplo, tem 3 vezes mais probabilidade de atingir mulheres do que homens. O lúpus afeta as mulheres numa proporção de 9:1 em relação aos homens. A doença de Mioquet, esclerose sistêmica, é 3 vezes mais comum em pessoas do sexo feminino. Mais intrigante ainda, é porque o desequilíbrio entre gêneros está aumentando, como por exemplo na esclerose múltipla, doença crônica do sistema nervoso altamente debilitante e potencialmente vitalícia. No Canadá dos anos 1930, a proporção do diagnóstico de EM, esclerose múltipla, entre os gêneros era mais ou menos equivalente. Hoje, mais de 3 mulheres para cada homem recebem um diagnóstico de esclerose múltipla no país. A tendência se reflete internacionalmente. Há uma incidência cada vez maior de esclerose múltipla em mulheres na Dinamarca. O risco de as dinamarquesas desenvolverem esclerose mais do que duplicou em 25 anos, enquanto nos homens se manteve praticamente o mesmo, observou um artigo recente no Danish Medical Journal. Então, em total sincronia com as observações de LED. A explicação para essas mudanças epidemiológicas precisa ser buscada no entorno, uma vez que a genética só explica uma pequena parte do risco de esclerose múltipla. As mudanças são rápidas demais para poderem ser explicadas por alterações nos genes. Nenhum dos especialistas que tratou Mioquet perguntou sobre as condições, tanto físicas quanto emocionais, que precederam a doença que lhe arruinou a vida. E isso apesar das numerosas pesquisas vinculando estresse, trauma e inflamação. E apesar dos múltiplos estudos que ao longo de muitas décadas exploraram tais conexões na artrite reumatoide, na esclerose múltipla e em outras doenças autoimunes.
Essas linhas de investigação não só deixam de ser exploradas, como também parecem proibidas nos círculos médicos tradicionais. Passei a me sentir um pouco excêntrica ao falar sobre essas questões, contou-me uma especialista em doenças reumatológicas, num dos hospitais escola mais conhecidos dos Estados Unidos. Desde que me formei, mudei drasticamente minha maneira de praticar a medicina, porque comecei a observar em meus pacientes a relação entre o estresse e o surgimento da doença deles, e o tamanho do papel que o trauma, tanto psicológico quanto físico, desempenha nela, fecha aspas. Essa médica que pediu anonimato por medo da oposição dos colegas pôde observar em primeira mão o que qualifica de resultados notáveis entre seus pacientes, tanto em termos de recuperação quanto até, em alguns casos, de não precisar mais tomar qualquer medicação. Estou cercada por estimados colegas da universidade, pesquisadores, sabe, e ninguém está olhando para essas coisas. Ao ouvir isso, lembrei do médico de Harvard que me disse que os médicos seguem esse tipo de fio por sua própria conta e risco, ainda que ele achasse que isso está mudando. Se até mesmo profissionais de medicina que se aventuram além da ortodoxia médica podem se sentir intimidados e incompreendidos, qual será a experiência dos pacientes? Outro aspecto lamentável da prática médica ocidental, não universal, mas vista com demasiada frequência, é uma hierarquia de poder que coloca os médicos como especialistas insensados e os pacientes como receptores passivos de tratamento. Por maior que seja a dedicação e a boa intenção dos médicos, esse desequilíbrio compromete a capacidade de ação dos pacientes sobre a própria saúde e o próprio processo de cura. Perguntas essenciais sobre sua vida nunca são feitas, enquanto eles, por sua vez, não têm autoconfiança suficiente para insistir que suas intuições e percepções em relação a si mesmos possam contribuir para o processo, quanto mais conduzi-lo. Se os médicos de Miyake tivessem feito perguntas nessa linha quando ela começou a apresentar inquietantes sintomas, teriam sabido que ela sofrera 2 abandonos importantes antes de completar 1 ano de idade. Nascida na Coreia, foi colocada num orfanato pela mãe solteira aos 6 meses. Com 1 ano, foi adotada e levada para os Estados Unidos por um casal evangélico, que a criou segundo os mais rígidos princípios fundamentalistas. Antes de ela completar 10 anos, a mãe adotiva teve um colapso nervoso, em algum momento da sua adolescência, num acesso de remorso religioso. O pai adotivo lhe confessou ter abusado dela sexualmente durante boa parte da primeira infância, dos 2 anos em diante. Ela havia reprimido por completo essas lembranças, escondendo-as bem fundo, abaixo da superfície da sua consciência, junto com todos os sentimentos a elas associados, dor, pânico e raiva. Como veremos adiante, ao discutir a cura, a improvável recuperação de Miyake, verdadeiramente uma ressurreição do leito de morte, deve-se ao fato de ela ter confrontado esse baú de sofrimento há muito tempo enterrado. No cemitério emocional do que não podia se dar ao luxo de sentir, Miyake construiu um edifício impressionante. Uma personalidade positiva, sempre disposta a tudo, que não só a impedia de sentir o próprio desespero e a levava a ignorar suas próprias necessidades, mas também a ajudou a alcançar um sucesso muito além daquele ao que ela de fato acreditava fazer jus. Em seu trabalho como assistente do mundialmente famoso professor, a Miyake adulta achava o emprego estressante e com frequência suportava tensões e pressões de todos à sua volta. Eu, na verdade, não era eu mesma quando estava lá, disse ela. Vivia tendo que me mostrar uma pessoa que funcionava num nível muito mais elevado do que eu realmente funcionava. Esse hiperfuncionamento por cima de um abalo interno oculto é um tema recorrente entre os muitos pacientes autoimunes com quem já deparei em todos os meus anos de clínica e ensino. Imediatamente antes de a excruciante inflamação nas articulações se manifestar, Miyake estava num relacionamento amoroso complicado, cujos muitos altos e baixos lhe cobraram um alto preço psíquico e que culminou numa separação devastadora. Toda a mágoa que ela não se permitiu externar a vida inteira, todo o seu pânico de ser abandonada,
Tudo isso veio à tona quando o relacionamento acabou. Foi uma reação de luto do corpo todo. Mais uma vez, nada em sua história, desde a infância até o presente, foi considerado um indício pelos especialistas altamente treinados que tratavam sua esclerodermia. Meu corpo, na verdade, parecia um campo de batalha. E eu estava perdendo, disse Miyake. Eu entendi a língua que ela estava falando. Há muito tempo imagino a doença autoimune como algo semelhante a um poderoso exército invadindo a própria pátria, num violento motim contra o corpo. De fato, sem disporem de um escoamento consciente e na falta de uma resolução, as emoções inflamadas de Miyake se rebelaram, manifestando-se na inflamação de seus tecidos. Hoje em dia, especialistas em microbiologia falam em inflamação neurogênica, uma inflamação induzida pelo estresse, disparadas por descargas do sistema nervoso, sistema que hoje entendemos ser poderosamente influenciado pelas emoções, e há pesquisas que relacionam adversidades precoces, como os traumas suportados por Miyake na infância, com inflamações na vida adulta. Um estudo americano recente constatou que o abuso emocional e físico na infância mais do que dobra o risco de lúpus eritematoso sistêmico, sendo a inflamação um dos caminhos prováveis. Conexões entre estresse e um comprometimento autoimune foram encontradas em outros estudos. Em 2007, cientistas britânicos constataram que adultos que tinham sofrido maus tratos na infância apresentavam taxas sanguíneas mais elevadas de determinadas substâncias indicadoras de inflamação produzidas no fígado, independentemente de comportamentos pessoais e considerações a respeito do estilo de vida. Os maus tratos na infância são um fator de risco previamente não descrito, independente e evitável para a inflamação na idade adulta, escreveram os pesquisadores. A inflamação talvez seja um mediador de desenvolvimento importante para relacionar experiências adversas no início da vida à má saúde na idade adulta, acrescentaram com cautela. Muitos estudos desde então atestam não se tratar de talvez. Alguns médicos já notaram uma relação entre artrite reumatoide e alguns tipos ou aspectos da personalidade. Ainda teremos muito mais a dizer sobre personalidade no capítulo 7, mas para evitar mal-entendidos, é bom fazer um esclarecimento aqui. O que denominamos traços de personalidade, além de refletirem o temperamento e qualidades genuínas natas, expressam também os modos como as pessoas na infância tiveram de se adaptar ao seu ambiente emocional. Eles refletem muitas coisas que não são nem inerentes, nem imutáveis em relação a alguém, por mais estreita que seja a identificação da pessoa com elas. Tampouco se trata de falhas de caráter, embora possam nos causar dificuldades. Esses traços surgiram como modos de sobrevivência. Já em 1892, o grande médico de origem canadense William Osler, da Universidade Johns Hopkins, posteriormente condecorado como cavaleiro pela Rainha Vitória por suas contribuições para a medicina britânica, havia notado a associação da doença com choque, preocupação e tristeza. Muitos anos mais tarde, uma pesquisa de 1965 revelou a prevalência em pessoas com tendência à artrite reumatoide de uma série de traços de abnegação. 1. Um comportamento compulsivo de autossacrifício em relação aos outros. 2. Um comportamento de supressão da raiva. E 3. Um comportamento de preocupação excessiva com aceitação social. Um especialista canadense em doenças autoimunes, mais perceptivo do que o habitual, C.G. Robinson, escreveu em 1957 que seus pacientes com artrite reumatoide, em geral, se esforçavam muito para agradar, tanto nos contatos profissionais quanto pessoais, e de duas uma, ou ocultavam sua hostilidade, ou expressavam de maneira indireta. Muitos eram perfeccionistas. A ocorrência da doença era muitas vezes antecedida por estresse. Sabiamente ele acrescentou: com frequência é necessário tanto tempo para lidar com os problemas emocionais do paciente acometido por artrite reumatoide crônica, quanto com os transtornos articulares ou sistêmicos. Penso que o aspecto emocional e psicológico
de muitos pacientes reumatoides seja de suma importância. 4 décadas depois de Robinson publicar esses comentários, pesquisadores americanos também constataram que o grau de estresse interpessoal estava correlacionado com a gravidade da doença, num grupo de mulheres com artrite reumatoide. Um bom exemplo é o de Júlia, 42 anos, moradora de uma das províncias da região das Pradarias do Canadá, diagnosticada com artrite reumatoide aos 29 anos. Atingida por trás no acidente de carro, no dia seguinte ela sentiu um pouco de dor no ombro esquerdo, que logo resolveu, apenas para ressurgir em diversas articulações do corpo inteiro, migrando com uma imprevisibilidade espantosa. A dor aparecia em uma articulação e depois sumia, contou ela. Aí, ao mesmo tempo, eu acabava com 26 articulações, todas inflamadas simultaneamente. Exames de sangue revelaram um dos indicadores de artrite reumatoide muito elevada, o que cravou o diagnóstico. Seu perfil emocional estava alinhado às personalidades hiperresponsáveis e supressoras da raiva descritas na literatura. Traços desenvolvidos numa família de origem em que o pai era alcoólatra e a mãe uma mulher emocionalmente dependente, para quem ela não pudera revelar o abuso sexual que tinha sofrido de um amigo da família, que vitimizara também sua irmã mais nova, que Júlia tentara proteger. Nenhum dos médicos que tratou Júlia nunca lhe perguntou sobre sua vida interior. Qual a relevância disso? A relevância é que os padrões de personalidade do tipo observado por Robinson e outros são reversíveis. Logo, a doença também pode ser. Apesar de ter sido informada de que sua artrite reumatoide teria uma progressão inevitável, Júlia hoje está livre de sintomas e medicação. Hoje em dia tenho lindas conversas com minha artrite reumatoide. Só de contar me dá vontade de chorar, disse ela. Estou me sentindo ótimo. O que tal afirmação poderia significar? E por que ela causava em Júlia uma emoção tão profunda? Voltaremos a essas lindas conversas mais adiante ao falarmos sobre a cura. Tristeza e irritação. Mirai Bianca e a esclerose múltipla. Mirai é uma médica turca, 51 anos, que hoje trabalha como coordenadora de estudos clínicos no hospital canadense. A primeira vez que foi acometida por diplopia ou visão dupla. Ela estava com 18 anos, mas sem as técnicas de imagem avançadas disponíveis hoje, no começo não foi diagnosticada. Consultei um oftalmologista e ele disse: isso aí é temporário, lembrou ela. Então tomei corticoides. Deprime o sistema imunológico por 6 semanas e passou. Aos 22 anos tive várias crises. Toda vez que eu encontrava minha mãe, eu começava a ver dobrado. Fui estudar em outra cidade e ficou tudo bem. Mas sempre que voltava para Istambul, tinha outro ataque toda vez que via minha mãe. Aos 24 anos, Mirai fez uma ressonância magnética, que confirmou o diagnóstico de esclerose múltipla, depois de emigrar para o Canadá. Passou anos livre de qualquer sintoma. Durante a gravidez, porém, seu marido passou por alguns problemas profissionais e tornou-se abusivo. Ele sentia uma raiva, um ódio das mulheres, disse ela, e projetava tudo em mim. Um estresse levava a outro. Como ele não ganhava dinheiro suficiente para contratar alguém, eu trabalhava no hospital de manhã até tarde, depois tinha que ficar na loja das 4 à meia-noite. Quando dei à luz, as coisas pioraram. Ele começou a gritar e a ficar extremamente bravo. Vivia me diminuindo, zombando de mim e me ridicularizando. Mirai acabou saindo de casa e, depois de muitos anos, reencontrou seus pais. Quando isso aconteceu, ela em pouco tempo parou de andar, o que perdura até hoje. Os gatilhos emocionais de medo e raiva reprimidos que lhe tinham sido instilados na infância eram ativados na presença da família. E isso, por sua vez, inflamava seu sistema nervoso. A esclerose múltipla é outra doença autoimune para a qual 1. As histórias pessoais. 2. A adversidade na infância. E 3. A influência decisiva do estresse já foram extensamente estudadas. O primeiro a descrever essa doença foi o médico francês Jean-Martin Charcot, no século XIX, às vezes chamado de o pai da neurologia moderna. Propôs em 1872
que a esclerose múltipla era resultado de tristeza e irritação prolongadas. Como no caso das percepções de seu contemporâneo mais jovem e também gigante da medicina, William Osler, sobre artrite reumatoide. Desde então, muitas informações vieram se somar à formulação pioneira de Charcot. A maioria dos pacientes de esclerose múltipla cresceu num ambiente familiar infeliz, revelou um estudo de 1958 em 2 hospitais de Montreal. A discórdia conjugal, lares desfeitos, alcoolismo, falta de amor e de carinho de pai e mãe foram apresentados como motivos de infelicidade. A grande maioria havia sofrido um estresse emocional prolongado antes do surgimento da doença. Igualmente importantes como gatilhos de recaída eram preocupações de natureza financeira, vida doméstica infeliz e aumento de responsabilidade, seja isoladamente ou combinados a outros fatores como cansaço, excesso de esforço físico, excesso de trabalho, acidentes, lesões e parto. Uma década mais tarde, outro estudo do qual participou George Engel, cunhador do adjetivo biopsicossocial, também concluiu que a maioria dos pacientes relatou experiências psicológicas estressantes anteriores ao início dos sintomas que acabaram levando ao diagnóstico de esclerose múltipla, achados corroborados por membros da família quando disponíveis. Os indícios não param de se acumular. Constatou-se que pacientes de esclerose múltipla que passam por estresses de vida importantes apresentam uma incidência quase 4 vezes maior de crise da doença. Por fim, uma análise importante da literatura apresentada numa conferência internacional em Portugal em 2013 constatou uma série de padrões em pacientes com esclerose múltipla, entre eles: 1. Mais estresse indesejado ou acontecimentos traumáticos ocorridos de 6 meses a 2 anos antes do início dos sintomas. 2. Uma correlação cumulativa entre estresse e recaída. Após um acontecimento de vida estressante, o risco de recaída duplicava ou triplicava. Após 3 ou mais acontecimentos, o risco aumentava de 5 a 7 vezes. 3. Históricos de traumas na infância, 2 ou 3 vezes mais do que a população em geral. 4. Históricos de abuso físico e ou sexual correlacionados a taxas de recaída mais elevadas. 5. Estarem menos em contato com as próprias emoções de modo geral, desconexão afetiva, e, portanto, serem menos capazes de se proteger do estresse. E 6. Apoio social, para mitigar os efeitos dos estresses da vida. Ao longo dos anos, entrevistei dezenas de pessoas com esclerose múltipla, muitas delas tempos antes de ter conhecimento desses estudos. Ainda não encontrei uma só exceção a esses achados gerais. A tristeza e irritação prolongadas a que Jean-Martin Charcot se referiu 1 século e meio atrás tem uma influência brutal na presença e na gravidade da doença. Assim como em outros distúrbios autoimunes, em praticamente todos os casos, os padrões da infância que tinham levado essas pessoas a se tornarem excessivamente exigentes, hiperresponsáveis e emocionalmente estoicas em relação às próprias necessidades eram evidentes, assim como eram os estresses anteriores à doença, como, por exemplo, conflitos interpessoais, crises familiares, perda de um relacionamento ou obrigações suplementares no trabalho. Bianca, médica, assim como Mirai, também teve visão dupla, diplopia, como o primeiro sintoma da esclerose múltipla. Hoje, com 37 anos, ela apresentou o sintoma pela primeira vez aos 20 e poucos, num período de estresse com as provas da faculdade. Ao longo dos anos, disse-me ela quando falamos pela internet, ela de sua casa em Bucareste e eu de Vancouver. Durante todo o tempo em que tive visão dupla, eu estava me preparando para as provas ou passando por muito estresse no trabalho. Hoje faço a conexão de que os outros sintomas, como dormência ou sensação de formigamento ou paralisia em geral, acontecem quando tenho problemas pessoais e emocionais. Ao contrário da expectativa médica, Bianca fez sua doença funcionar a seu favor.
ela aprendeu a torná-la sua amiga e a se permitir ser instruída por um distúrbio que a maioria de nós naturalmente consideraria pura falta de sorte. Passei a vida inteira, 1. Fazendo mais do que precisava, 2. Trabalhando demais, 3. Tentando agradar aos outros, disse ela. Com esclerose múltipla, finalmente tive motivos para relaxar e me concentrar em mim mesma. Por que as doenças autoimunes estão aumentando? Já que explicações genéticas não acertam o alvo, a caça aos esquivos fatores ambientais prossegue. No mundo moderno, necessariamente haverá muitos. Acredito, porém, que um desses fatores se destaque, seja onipresente e, na maioria dos casos, tristemente ignorado. Nesse caso, o próprio tratamento dos distúrbios inflamatórios oferece uma pista essencial e até mesmo óbvia de suas origens, pista essa que pode ajudar a solucionar o mistério de onde no mundo essas doenças provêm. Nós médicos com frequência receitamos grandes quantidades de hormônios do estresse sintéticos para inflamações da pele, das articulações, do cérebro, do intestino, dos pulmões, dos rins e assim por diante. Fazemos isso por um bom motivo. Os hormônios muitas vezes aliviam ou melhoram os sintomas, hormônios do estresse sintéticos, ainda que com muitos efeitos colaterais potencialmente negativos. No entanto, raramente nos ocorre perguntar a nós mesmos ou a nossos pacientes se o estresse em si teria um pouco a ver com a doença que estamos tratando. Muitos indícios apontam para essa possibilidade. Um estudo sueco recente do Journal of the American Medical Association mostrou que pessoas com transtornos relacionados ao estresse tinham um risco significativamente maior de desenvolver uma doença autoimune. De modo revelador, aqueles cuja doença mental relacionada ao estresse tinham sido tratada com medicamentos do tipo ISRS, a mais receitada classe de antidepressivos, entre os quais o mais conhecido provavelmente é o Prozac, tinha um risco menor para a autoimunidade. Menor. Uma indicação clara do corpo-mente, para usar a expressão de Candace Pert, que designa a relação entre psicologia e fisiologia humana e o papel das emoções nas doenças. E não só em humanos, no estudo de 2013, ratos de laboratório foram submetidos a 3 semanas de estresse, a fim de emular a diversidade de acontecimentos estressantes na vida humana diária. Isso significou mergulhar os animais em água fria, emitir cheiros de predadores na sua direção, obrigá-los a suportar luzes fortes, confinamento ou isolamento, ou seja, estresses imprevisíveis de duração variável, aos quais eles não conseguiam se adaptar. Os pesquisadores chamaram isso de estresse crônico variável. Constatou-se que os ratos expostos a esse tipo de situação tinham um risco elevado de autoimunidade patogênica. Em outras palavras, uma atividade imunológica direcionada contra si mesmos. Acredito que a vida em nossa cultura atual transforma qualquer um de nós em ratos de laboratório, submetidos ao estresse crônico variável, fora do nosso controle. Um alerta: ao trazer para o primeiro plano o papel dos fatores biográficos nas doenças, devemos prestar atenção para evitar a culpabilização. Algumas pessoas veem o lúpus como um agressor externo, escreveu uma britânica que sofre da doença. Mas eu prefiro pensar que eu fiz isso comigo mesmo. Me esforcei demais, vivi no limite demais, me estressei demais. Porém, apesar das consequências, eu não poderia mudar o jeito como eu vivi a minha vida. Isso é o que eu sou, portanto, essa doença também é quem eu sou. Há sabedoria nessa visão, mas ouço nela também uma autoacusação desnecessária e uma falta de compaixão demasiado típica. Ninguém é a sua doença, e ninguém fez isso consigo mesmo, pelo menos não no sentido consciente, proposital ou culposo. A doença é o desfecho de gerações de sofrimento, de condições sociais, de condicionamento cultural, de traumas de infância, da fisiologia suportando o peso do estresse e da história emocional de cada pessoa. Tudo isso em interação com o entorno físico e psicológico.
Sim, ela é com frequência uma manifestação de traços de personalidade intrínsecos. Mas essa personalidade não é mais quem nós somos do que as doenças às quais pode nos predispor. No entanto, mesmo que nossa autora britânica se engane ao se identificar excessivamente com a própria doença, mesmo assim ela está nos apontando um profundo e fértil conjunto de perguntas. Será que uma doença como a agressora externa é sequer concebível em se tratando de distúrbios tão crônicos, tão fora de controle quanto os que examinamos nesse capítulo? E se a doença, na verdade, não for uma entidade fixa, mas um processo e dinâmico, expressivo de vidas reais em condições concretas? Que novos ou antigos caminhos para a cura, impensáveis na perspectiva médica predominante, poderiam advir de uma mudança tão paradigmática de perspectiva?